Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje com muita, mas muita notícia importante para a gente abordar, principalmente referente aí ao assunto mercado da bola, né? O Vasco aí parece que realmente terá uma oxigenação muito grande no elenco aí, somando aqui, dando uma olhada, praticamente já quase 5 jogadores que devem estar de saída do atual elenco do Vasco, e aí fica a grande dúvida. E as contratações e os reforços, será que vão realmente chegar ainda essa semana? A gente vai trazer nome por nome, negociação por negociação aí, jogadores para o meio de campo, para o ataque, para a lateral esquerda, para a segunda volâncias, para a zaga e, obviamente, também vamos falar sobre o assunto futebol, né? Próxima partida contra o Atlético Paranaense, com possibilidade de público em São Januário. Então, tudo isso e muito mais aqui no nosso vídeo. Já quero convidar você a assistir o vídeo aí até o final para ficar por dentro de todas as novidades, né, de todas essas notícias que a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha lá embaixo do vídeo, né? Aquele botão com o dedo para cima, né? Cada joinha que você deixa, o YouTube ele compartilha, divulga, né? E manda esse vídeo para mais vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. E quero convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para dar uma oportunidade para a gente aqui, né? Se inscrevendo no canal. Você que ainda não está inscrito, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se e, mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho, né? Um sininho que fica lá embaixo também para você poder receber aqui no seu celular um aviso, né? Uma notificação, um recado do YouTube assim que a gente posta os nossos vídeos diariamente por aqui. Tem vídeo de manhã, 5 da manhã, primeira edição, né? Para você já acordar, vir no YouTube e ficar sabendo das notícias do Vasco. Depois, às 4 horas da tarde, a gente faz o segundo vídeo, né? Segunda edição. E depois, às 8h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui, né? Para fazer aquela mesa redonda, aquela resenha bacana, né? Discutir sobre os assuntos do Vasco, responder perguntas, né? E atualizar você vascaíno ao vivo aqui no canal. Então se inscreve lá, ativa o sino das notificações. E antes da gente começar o vídeo, também queria deixar aquele lembrete, né? Aquela famosa dica lá do nosso parceiro do canal, a OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo inteiro. Você que ainda não tem um OneFootball aqui, ó, no seu celular, tá dando mole, tá perdendo tempo, tem jogos com imagem, jogos em tempo real, gols e melhores momentos, estatísticas e tudo isso de graça. Tá vendo aqui, ó? QR Code na tela? Escaneia com o seu celular ou corre lá no primeiro link aqui na descrição do vídeo, clica lá, faz o download, instala aí que você não irá se arrepender, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre o próximo jogo do Vasco. Vasco e Atlético Paranaense, partida que acontece no próximo final de semana, né, em São Januário, né, em casa, no Rio de Janeiro, mas então, né, até esse momento que a gente está gravando o vídeo, o Vasco vai ter que jogar sem público, né, devido àquela confusão que a gente já sabe do jogo contra o Goiás, né, aquela derrota, teve toda aquela confusão ali fora do estádio, o Vasco levou um gancho ali de 5 partidas, mas parece que o corpo jurídico da SAF do Vasco, né, os advogados ali da 777 estão entrando com um pedido para liberar a presença de público aí na partida desse final de semana. E se tem uma coisa que a gente pode elogiar nessa SAF do Vasco é o jurídico, né? Realmente eles fazem um trabalho bacana, sempre ali se esforçando, né, para minimizar as coisas aí ruins dentro do Vasco. Então é torcer para que a gente tenha essa liberação ainda hoje, que possa vender os ingressos aí, a gente possa ter São Januário lotado, né? A torcida empurrando, lotando o Caldeirão aí, marcando presença para a estreia do nosso novo treinador, Ramon Dias, também do Gary Medel, né, que vai estar indo a campo, e para ver essa nova cara, né, esse novo time aí, esse novo começo do Vasco na temporada, sob o comando do nosso treinador argentino, né, o Dom Ramon Dias, que a gente realmente está com a expectativa muito boa, né, da entrevista coletiva que ele deu ontem na Vasco TV, ele falou muito ali sobre a mudança, né, de atitude da equipe, né? Ele falou que vai sim o time já nesse sábado ter uma intensidade diferente, ter uma cara nova, né? Ele falou que vai montar um time muito, muito diferente do que vinha sendo ali montado pelo Barbieri anteriormente, e aí a gente tá na expectativa positiva, né? Até agora não chegaram muitas peças, né? Desde que o Ramon Dias assumiu o comando, o Vasco anunciou nenhum novo jogador, nenhuma nova contratação, tivemos, né,
né, o anúncio do Gary Medel antes mesmo do Ramon assumir, mas ainda assim, né, a expectativa é de ver um time muito diferente, né, um time mais propositivo, buscando gol, jogando de forma ofensiva, que são características do Ramon Dias, né, um treinador que gosta de ir para cima. Quem viu ano passado o time do Al Hilal, né, jogando aquele campeonato mundial de clubes contra o Flamengo e até contra o Real Madrid, via que era um time que buscava, né? Buscava sempre ser ofensivo, buscava marcar a saída de bola dos adversários, né? Não se importava, às vezes, de levar gol, mas sempre buscando, né, fazer mais gols aí para sair com a vitória nas partidas. Em relação à escalação, muito cedo, né? Muito cedo ainda pra gente dizer. O certo é, não teremos Pedro Raul, não teremos outros jogadores ali que estão de saída do clube, mas antes da gente falar sobre isso, queria lembrar, rapaziada, que nesse jogo de sábado aí contra o Atlético Paranaense, o Vasco vai pagar uma bagatela de quase R$6 para cada R$1 que você apostar lá na Bet77. Se você quiser se cadastrar, ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito lá na Bet77, corre lá no primeiro comentário fixado, ou então, ó, escaneia aqui esse código que tá na tela, você vai ganhar um bônus especial de R$50, vai ter também 100% de bônus no seu primeiro depósito, tudo isso de graça para você tirar proveito lá e poder apostar no nosso Vascão ou em qualquer outro jogo lá na Bet77, beleza? E agora vamos entrar no assunto principal do vídeo aqui, que é mercado da bola, né? Porque como o Paulo Brax, né, que sinceramente eu não tenho o menor respeito como profissional, porque para mim se mostrou um péssimo profissional aí na área, né, de executivo de futebol desde o começo do ano até agora, né? Mas há 3 semanas atrás, numa coletiva de imprensa, né, depois daquela derrota do Vasco pro Goiás, toda a confusão, a saída do Barbieri, ele deu uma entrevista junto com o Luiz Melo, confirmando, né, que o Vasco teria um novo treinador e confirmando também que o Vasco teria uma oxigenação no elenco. Quando ele diz oxigenação, é mudanças, né? Saídas de alguns jogadores e chegadas de outros atletas. Até agora chegaram Maicon, desculpa, mas não vai ser um jogador que vai elevar o nível do elenco do Vasco. Chegou o Serginho Kosovo, né? O Serginho Macedônia, que é outro que infelizmente também, na minha opinião, não vai elevar o nível técnico do Vasco. E chegou o Gary Medel, para mim é aí uma contratação que vai sim ajudar, né? Um jogador que pode, de certa forma, né, ajudar o Vasco aí nessa temporada. Mas, por outro lado, o Vasco tá perdendo jogadores também, né? Já confirmadas as saídas do Juan Cruz, atacante, né, que estava emprestado ao Vasco junto ao Santos. Estamos aí prestes a perder o Rodrigo, primeiro volante, né, que foi titular durante grande parte da temporada. O Londrino aí, o Rodrigo tá se encaminhando aí por empréstimo para o Londrina. Estamos aí também muito próximos de perder o lateral esquerdo Riquelme, que está indo para a Europa, né, segundo informações, vai ser emprestado para o futebol europeu por uma temporada. Além desses três aí, o Pedro Raul tá de saída lá para o futebol mexicano, né? O Vasco vendendo o Pedro Raul, centroavante, lá para o México, ou seja, o Vasco perde 2 centroavantes, um lateral esquerdo, não tem lateral esquerdo reserva no momento nenhum, olha que loucura, né? Perdeu o Rodrigo agora, ou seja, só temos o Gary Medel, voltamos ao mesmo problema que a gente tinha antes, de só ter um primeiro volante, e podemos perder também o Luca Orediano, né? Que foi ali a principal contratação junto com o Pedro Raul no começo do ano. E falando em Orediano, né? Ontem à noite tivemos a informação que o Boca Juniors, né, um dos principais clubes da Argentina, fixou uma proposta ali por uma troca do Orediano pelo Oscar Romero, né? Uma troca empréstimo, uma troca ali até o final da temporada, e o Boca Juniors com a opção de comprar o Luca Orediano em definitivo. Aí, primeira coisa que eu já vou te perguntar, vocês acham que vale a pena uma troca empréstimo? Eu acho que, cara, no atual momento do Vasco, o Orediano não jogando absolutamente nada, não se firmando no time titular, não acho que seria ruim. Eu acho que se for uma troca elas por elas, aí sim o Vasco vai sair perdendo pelos valores, né? O Oscar Romero já é um jogador em final de carreira, não final, né, mas já com 30 anos, e o Orediano tem 21. Eu acho que se for um empréstimo e o Boca Juniors ter que se comprometer no final desse contrato aí, comprar o jogador por 20, 30, 40 milhões de reais, beleza, não vejo problemas nessa negociação, né? Então vamos ver aí como que o Vasco vai reagir em relação a essa possível troca, né, dos dois jogadores. Acho que o Vasco aí deveria estudar com muito carinho essa possibilidade, lembrando que existe também a possibilidade do jogador paraguaio, né, do Oscar Romero, que é o camisa 10 do Boca, negar, né, falar que não quer vir para o futebol brasileiro, como teria dito, né, alguns dias atrás. Mas enfim, vamos entrar agora em relação a outros jogadores ali, jogadores que estão sendo especulados,
acertados, jogadores que estão sendo oferecidos, negociações que já estão acontecendo e podem ser concretizadas ainda hoje. Começando com a situação de meio atacante, né? Além do Oscar Romero, né, o Vasco precisa de no mínimo 2 jogadores. A grande verdade é essa, o Vasco não tem nenhum camisa 10. Então, para mim, se trouxer o Oscar Romero, tem que trazer mais um. Se não trouxer o Oscar Romero, tem que trazer 2. Situação de Lanzini. Parece que melou, parece que o jogador não quer jogar no Vasco, né? Segundo informações, ele quer jogar, né? Ou na Europa, quer manter, né? Jogando lá pelo futebol europeu, ou caso venha para a América do Sul, ele quer jogar em times aí que estejam disputando a Libertadores da América, né? Jogar em alto nível seriam as palavras do Lanzini em relação a essa possível vinda para o Vasco. Ele, nesse primeiro momento, descarta essa possibilidade. Vieto, mesma coisa, né? Muito falou se o Vieto poderia vir, não vinha, mas o jogador quer jogar no futebol europeu. Situação do Jorge Carrascal, né? Outro jogador que foi especulado, o Vasco fez uma sondagem, mais um jogador que tem a vontade de seguir jogando na Europa. Então, nesse primeiro momento, descartada aí a possibilidade da vinda desse jogador. Em relação a um jogador que o Vasco fez uma sondagem no começo do ano, e esse atleta aí ontem deu uma entrevista falando que agora está disposto a voltar a jogar futebol. Se o Vasco vai buscar ou não vai, a gente não sabe ainda, mas é o Isco, né? Um jogador de altíssimo gabarito, né? Um jogador que certeza absoluta seria um grande reforço, mas também tem a questão da gente não saber forma física, não saber quanto tempo ele demoraria para poder entrar em campo, mas a gente sabe aí que o Vasco fez uma sondagem no começo do ano, quem sabe, né, poderia voltar aí a abrir uma conversa, abrir uma negociação para quem sabe tentar trazer o Isco nesse momento. Agora, em relação a 2 jogadores aí que ontem à noite também surgiram como possibilidade, Casares, informação que o Casares está sendo oferecido para muitos clubes aí da primeira divisão do futebol brasileiro, e o Vasco teria sido um desses clubes, né, que o empresário do Casares teria oferecido. Até o momento a gente não tem informação se o Vasco tem interesse ou não aí na contratação do jogador. Já teve um bom momento na carreira, mas nas últimas temporadas aí, ó, queda muito grande desse jogador. E outro jogador que também estaria ali, também tendo seu nome ventilado no Vasco, é o Nicão. Grande momento no Atlético Paranaense, né? Ídolo do Furacão, onde passou ali boas temporadas, mas nos últimos 2 anos foi muito mal, tanto no São Paulo quanto no Cruzeiro. Então o torcedor tem nessa memória de um jogador que nos últimos anos ali não foi bem. E outro jogador que teria sido oferecido ao Vasco, esse sim me interessa e muito, né? Um jogador de 28 anos, 1,75 m, espanhol, é o Oliver Torres, né, jogador do Sevilha, foi agora campeão recentemente, né, lá da Copa UEFA, um jogador que foi titular do Sevilha, inclusive nessa final de campeonato. E, cara, eu sinceramente não entendi até agora essa informação do atleta ter sido oferecido ao Vasco, né, oferecido a alguns clubes brasileiros. Cara, se o cara é titular do Sevilha, o passe dele tá estipulado em 9 milhões de euros, achei um pouquinho aí estranha essa possibilidade do cara vir pro Vasco, vir jogar no Brasil, né, podendo jogar um campeonato espanhol, podendo jogar aí, enfim, campeonatos de alto nível na Europa, e o cara aí tá com essa possibilidade de vir jogar aqui. Eu adoraria, eu acharia sensacional caso aí se tornasse, né, uma realidade, mas vou ser bem sincero com vocês, acho muito difícil, acho muito complexa essa negociação, primeiro, pelos valores do jogador, e segundo, pela carreira do atleta, que tem 28 anos, e acredito eu que teria tranquilamente ainda mercado lá na Europa. Agora falar um pouquinho sobre centroavante, né? O Vasco agora tem nenhum centroavante, né? O planejamento do Paulo Brax é coisa de realmente a gente fica meio perdido às vezes, né? Agora perdeu o Pedro Raul, perdeu o Juan Cruz, né? Só tem o Ryan, que é o nosso menino da base, que sequer ali a gente pode considerar como centroavante, ele joga às vezes aberto pelos lados de campo. E aí a situação é a seguinte, o Pablo Vegetes, lá do campeonato argentino, né? Um dos artilheiros do campeonato argentino, segue sendo uma das prioridades, mas hoje o Vasco, mais uma vez, tem que trazer no mínimo 2 jogadores para a posição, né? O Vasco não pode ficar dependente só de um menino de 16 anos ou de um jogador que chegue agora e pode se machucar, pode não viver um bom momento, pode de repente aí, enfim, ter algum problema muscular, pode ter alguma coisa, e aí mais uma vez o Vasco volta a ficar dependente dos meninos da base. Mas enfim, o Vegetes, né, segue sendo aí uma das prioridades. O Vasco também trabalha aí em outras frentes, né, em outros jogadores que estão sendo mantidos em sigilo. E em relação a outras posições, o lateral esquerdo Jefferson do Atlético Goianiense realmente
tem proposta do Vasco. Ontem o próprio jogador deu uma entrevista falando que ficou muito contente em saber do interesse do Vasco da Gama e nesse momento aí a negociação está caminhando, né? Pode ser que ainda hoje o Vasco concretize, né, confirme a vinda do Jefferson para o empréstimo até o final do ano com opção de compra e a mesma coisa com o zagueiro Anderson Jesus, né, ex-jogador do América Mineiro que hoje atua no futebol português. Então essas são as situações de momento. Eu torço e espero que o Vasco nessa semana chegue, termine essa novela, apresente os jogadores que tem que apresentar, porque a gente está perdendo tempo, a gente está rasgando tempo, queimando tempo e o Vasco não pode dar esse mole. A gente está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, a gente vive um momento horroroso, a gente trouxe um ótimo treinador, mas ele sozinho não vai entrar em campo e resolver os problemas. O Vasco precisa abastecer o treinador com boas peças, com boas contratações. Não adianta você perder o Pedro Raul, perder os jogadores que está perdendo e não trazer essas peças de reposição. Então, para mim, hoje, 2 meias atacantes, 2 centroavantes, um lateral esquerdo, um primeiro volante, um segundo volante, um atacante lá de campo. Estou falando de 8 jogadores e temos aí 2 semanas para contratar. Faço a pergunta para você, vai dar tempo? Vamos conseguir? Deixa nos comentários. O vídeo não acabou, não vai embora. Ainda vamos ter a presença do meu irmão Lineker Biondi, jornalista da melhor qualidade, trazendo mais informações para vocês aqui no decorrer do nosso vídeo. Então fica aí agora com o Lineker. Não esquece, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Bora pra cima, porque aqui é Vasco. Vai lá, Lineker, tamo junto. Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco para comentar com você tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina. Vamos falar sobre essa rodada no Campeonato Brasileiro. Ontem, empate importante em Goiás contra o Atlético Mineiro na Serrinha. Vamos falar também sobre as questões envolvendo manutenção em São Januário. A troca que o Boca Júnior quer fazer com o Vasco, de olho aí em Luca Orediano e muito mais. Mas antes eu peço para você deixar o like e corre lá nos comentários, deixar sempre a sua opinião, né? Como o Mário falou com vocês, esses assuntos aí, eu preciso saber o que você acha de cada um deles. Começando a falar sobre a questão envolvendo o próximo jogo do Vasco em São Januário, no dia 23 de julho, contra o Atlético Paranaense. Estreia de Ramon Dias e, diga-se de passagem, possível estreia de Gary Medel. E claro, quem sabe durante o dia de hoje a gente possa vir a anunciar aqui, a trazer a notícia para vocês de mais um reforço, possivelmente estrear também no próximo jogo, né? Basta Paulo Brax aí tirar o pé do freio e começar a acelerar essa questão que é muito importante, principalmente que não estamos de férias, né? O Vasco teve um adiamento dessa rodada para o Vasco, jogo no Independência contra o América Mineiro. Então temos um espaço maior aí para um planejamento para a próxima partida no dia 23. E pode ter torcida. O Vasco vai tentar aí um efeito suspensivo no STJD para a estreia de Ramon Dias aqui em São Januário ser com os torcedores, né, com os adeptos, como o treinador gosta de falar, com Los Índios de Vasco aqui em São Januário. Expectativa muito grande. O treinador que falou na sua apresentação, na sua entrevista coletiva, que gosta, que ama jogar junto com o torcedor. Então, mais do que importante no momento difícil, a estreia de reforços e também do novo comandante ser em São Januário com a torcida cruzmaltina. É certo que vai acontecer? Não, mas o Vasco vai tentar aí um efeito suspensivo para esse jogo, especialmente para esse jogo contra o Atlético Paranaense. O que você acha, torcedor? Será que a torcida vascaína vai aceitar aí o novo treinador ou, em caso de derrota, acontecer coisas piores ou ter mais questões hostis no Caldeirão de São Januário? Corre lá nos comentários e dê sua opinião sobre esse assunto. Falando agora sobre Luca Orediano. Parece que o Boca tá de olho no jogador, vai investir aí na contratação do meia do Vasco, Luca Orediano, que veio do Vélez Sarsfield, e aparentemente teria o Boca Juniors oferecido uma troca por Oscar Romero. Oscar Romero, que foi um dos indicados do treinador Ramon Dias para reforçar o Vasco nessa janela. Parece que o Boca vai utilizar dessa questão como moeda de troca e vir firme em cima de Luca Orediano. Não sei se seria interessante por conta das questões contratuais, né? O Romero tem contrato até o final desse ano com o Boca Juniors, enquanto isso o Orediano tem contrato longo com o Vasco. E a questão do investimento também muito alto. Mas é claro, eu quero saber a sua opinião. Deixe ali nos comentários. Você trocaria Luca Orediano,
que pode voltar a jogar bem com o Ramon Dias, por Oscar Romero, não é o Ángel Romero do Corinthians, tá? É o Oscar Romero, não jogou ainda no futebol brasileiro, é um bom jogador, pedido do técnico Ramon Dias. Você faria essa troca? Eu não faria. Falando também agora sobre Campeonato Brasileiro, o Vasco permanece na 19ª colocação com 9 pontos, com um empate contra o Atlético Mineiro. O Goiás chegou a 12 pontos, né? Vale lembrar que o Bahia, na porta da degola, tem 13. O Vasco então tem que tirar 4 pontos. Lembrando que o Gigante da Colina tem um jogo a menos. A partida contra o América Mineiro no Independência foi adiada e o Vasco, um jogo a menos e 4 pontos de diferença para sair aí da zona do rebaixamento. Vale lembrar que no próximo final de semana contra o Atlético Paranaense, o jogo já é válido pela próxima rodada. Todos os clubes vão jogar essa partida válida pela 16ª rodada. Então a 15ª foi adiada e o Vasco retorna na 16ª contra o Atlético Paranaense, às 6h30 da tarde, domingo, dia 23 de julho. Quero saber a sua expectativa para essa partida. Estamos aqui agora apurando todas essas questões de reforços, entre outras notícias, para vocês durante o dia. Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. Forte abraço, saudações vascaínas!